Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como passaram o final de semana, ainda mais teve um feriado prolongado, deu tudo certo. Então, sobre a prova de vocês, a prova eu estou querendo fazer semana que vem, dar uma prova para vocês. Vai cair tudo que a gente viu, menos por enquanto essa parte de via de administração. Então, essa parte não irá cair na prova, que é a aula de hoje. A prova vai ser fácil, simples, tá? Não vai ser nada complicado. E hoje eu também vou passar um trabalho para vocês para ajudar na nota, tá ok? Então, assim, vocês podem ficar tranquilos sobre a prova, não vai ser nada difícil. Então, a prova é semana que vem, para a gente poder estar fazendo. E, como eu falei, a prova vai ser uma coisa simples, tranquila. Vai ser como foi a das outras provas pelo Google Forms. Quem ainda está entrando, quem está entrando agora nesse módulo, pode ficar tranquilo sobre a prova, tá ok? Se tiver alguma dificuldade para entrar no Google Forms, eu vou estar ensinando para vocês estarem podendo fazer na prova. Fora isso, ficou alguma dúvida sobre alguma coisa da matéria? Agora é o momento da gente estar tirando essas dúvidas para poder estar fazendo a prova também. Qualquer dúvida que ficar sobre a prova ou também sobre qualquer pergunta que vocês tiverem, podem me mandar mensagem que eu respondo, tá ok? Então, hoje nós iremos falar sobre as vias de administração. Se eu perguntar aqui para vocês, quais são as vias de administração que vocês hoje conhecem? Qual seria? Muitos iam falar a via oral, a via parenteral, a via subcutânea e por aí vai. Hoje, além de você desenvolver um medicamento, você tem que saber qual vai ser a via administrada daquele medicamento que você produziu. Ah, professor, mas eu posso fazer um medicamento e simplesmente colocar que ele vai ser administrado por via oral? Não. Para isso você fez todos aqueles estudos. E hoje você vai ver qual a forma de poder estar escolhendo a via correta. Porque hoje, se vocês pegarem, existem medicamentos que ele pode ser dado por via oral ou por via intravenosa, por via inalatória, por via sublingual e até mesmo por via retal. Mas o que leva à escolha dessa via? Como que eu posso escolher essa via? Tudo vai depender do que o seu medicamento, para que seu medicamento serve. Mas além disso, do que para que ele serve, tem que ver que se o seu organismo vai aceitar aquela medicação ou o que o seu corpo irá fazer com aquela medicação. Então também tem tudo isso. Como que você vai saber sobre isso? Lembra das fases pré-clínica, da fase clínica? Então, através daquelas fases, você vai estar escolhendo também a melhor forma de administração do seu medicamento. Tá ok? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essas vias de administração, tá? E além dessas vias de administração, a gente vai falar um pouco sobre a biodisponibilidade. O que seria essa biodisponibilidade? Às vezes a gente compra um medicamento e vê lá, começa a ler a bula, tal, tudo e vê. Esse medicamento tem biodisponibilidade de 60%, 20%, 10%. O que seria essa biodisponibilidade e por que ela às vezes é tão baixa no medicamento via oral? Por que ele não chega a ser 100% de biodisponibilidade por via oral? Diferente da quando é aplicada por intravenosa, tá? Endovenosa. Tá ok? Então, vamos lá começar? Então, hoje, como a gente falou, a gente vai ver as principais vias de administração. Bom, antes de a gente também começar, aqui nesse slide eu coloquei um desenho para vocês verem quais são algumas das principais vias de administração. Bom, além da via ocular, a gente tem a via inalatória, a via oral,
a via sublingual. Deixa eu marcando aqui para vocês, para ficar mais fácil. Ó, a via ocular, que é nos olhos. A via de inalação ou inalatória, né? A via oral. A via sublingual, que também é na boca. A gente tem também aqueles adesivos transdérmicos. Quem já viu falar dos adesivos transdérmicos ou adesivo transdermal? Que é aquele, por exemplo, um que tem para parar de fumar, que você coloca no seu corpo por via de administração transdermal, por adesivo. Tem, se eu não me engano, também anticoncepcional por adesivo, tá? E por aí vai. Tem a via epidural. Tem a via retal, a via tópica, que é aqueles que vai creme, gel, entre outros, tá? Só um exemplo. Temos a via parenteral, que vai a intravenosa, a intramuscular, e por aí vai. Tem a via ótica. É claro que além dessas vias, tem outras mais vias, tá? Existem mais vias de administração de um medicamento. Tem uma via que você administra diretamente o medicamento no coração, só que essa via ela tem que ser aplicada por profissional qualificado. Não é qualquer um profissional que consegue fazer a aplicação dessa via, tá? Então, assim, existem outras vias, mas a gente vai ver algumas agora na nossa aula, tá ok? Bom, primeiramente, eu quero que vocês tenham em mente que o que seria as vias de administração? Qual que é o conceito de via de administração? A via de administração nada mais, nada menos é a forma com que o medicamento entrará em contato com o seu organismo. Então, vai entrar em contato com o seu organismo como aquele medicamento? Pela via de administração. Então, o conceito principal de via de administração é esse. Eu quero só que vocês gravem isso, que a via de administração nada mais, nada menos é que a forma com que o medicamento entrará em contato com o seu organismo, ele entrando em contato com o seu organismo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que exercer a sua atividade farmacológica. Então, isso é o conceito de via de administração. Então, esse conceito de via de administração tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Toda vez que a gente falar sobre via de administração, como conceito, vocês vão ter que entender isso, que a via de administração é a forma com que o medicamento entrará em contato com o seu organismo para que ele possa exercer a atividade farmacológica, tá bom? Mas existem várias coisas que podem afetar as vias de administração, como, por exemplo, se você vai aplicar, tem uma via de administração que ela é intravenosa. Se a pessoa está desnutrida, é mais difícil de você conseguir achar a veia. Então, você tem que ter outra via de administração. Por exemplo, pacientes em coma, que você tem dificuldade de dar alguma medicação por via oral. Imagine, você tem um paciente que ele está em coma ou que ele tem algum problema. Ele não consegue tomar por via de administração oral. Por quê? Suponhamos que ele tem algum problema na garganta, que quando ele toma por via oral, que seria cápsula, ele não consegue deglutir aquela cápsula. Ou ainda mais, por via oral, que ele tem algum problema, que ele não consegue tomar o remédio porque ele é amargo ou tem um gosto ruim, que quando ele toma, ele vomita. Aquela pessoa está desnutrida e você não consegue achar a veia dela. Então, qual que é uma outra forma de administração? Por via retal, tá? Então, o que acontece? Vai ser o quê? A via retal também vai ser introduzido o medicamento dentro do nosso organismo.
Deu para entender? Então, existem várias vias de administração. Aí você pergunta, professor, mas por que existe um exemplo? O diclofenaco em cápsula, ele é de 50 miligramas. E o diclofenato, que ele é para ser aplicado intravenoso, ele é de 10 miligramas. Isso vocês vão estar vendo no último slide, uma explicação que eu vou dar para vocês mais sobre isso. Então, a gente viu o conceito de via de administração. Espero que tenha ficado claro para vocês o que seria a via de administração. Então, só falando para vocês que quando a gente desenvolve um medicamento, é necessário definir qual vai ser a via de administração utilizada daquele medicamento. Professor, o mesmo medicamento pode ter outras vias de administração ou pode ter duas vias de administração? Pode. Foi como a gente acabou de citar. O diclofenaco, ele tem por via oral e também por intravenosa. Então, às vezes, um medicamento ele pode ter duas vias de administração. Tá ok? Tá definido por via de administração. Por isso, implica na definição da forma farmacêutica. Tamanho, forma, volume, espessura, acondicionamento, embalagem, entre outras. A definição da via de administração impacta diretamente também no tempo de absorção do fármaco. Desta forma, a finalidade do medicamento é crucial para esta escolha. Então, você está vendo que além de a via de administração ser a forma do medicamento entrar em contato com o seu organismo, através da via de administração, você vai poder escolher a forma farmacêutica, como será essa forma farmacêutica, você vai possibilitar ver o tamanho, o acondicionamento da embalagem, e a via de administração, ela impacta diretamente também no tempo de absorção do fármaco, tá? Porque é uma forma crucial. Quando você escolhe a via de administração de um medicamento, o tempo de absorção dele pode ser mais rápido, mais lento, mais demorado, tá? Então, através da via de administração, ela também impacta nesse resultado de absorção do fármaco. Então, você está vendo que a forma de administração de um medicamento ele impacta em muitas coisas, tá? A via de administração, geralmente, ela é definida a partir da finalidade do fármaco. Então, por exemplo, você vai ver com que o seu fármaco ele tem mais afinidade. Se ele vai ser por via oral, por via intravenosa, por via retal, por via vaginal e por aí vai. Então, você primeiro vai escolher a afinidade que seu fármaco tem no seu organismo. Se, por exemplo, por via oral vai ser melhor, se por via retal vai ser melhor e por aí vai. Mas como que você vai escolher essa finalidade? Tudo vai ser questão da estabilidade física e química do seu medicamento. E também a durabilidade. Como assim, professor? Porque assim, tem medicamentos que quando você toma, ele ao passar pelo trato gastrointestinal, ele acaba perdendo o seu efeito. Se você viu isso, o que acontece? Todo medicamento por via oral não vai ter como ser tomado. Por quê? Se a partir do momento que o pH do seu trato gastrointestinal ele inativa o medicamento, então esse medicamento ele não vai poder ser tomado por via oral, tá? Então ele vai ter que ser tomado por via intravenosa ou via retal, por exemplo, tá ok? Então aí, dependendo da afinidade que o seu fármaco terá, você vai escolher a via de administração correta. Beleza? E lembrando, sempre dependendo da via de administração, há necessidade de fazer um reajuste da dose. Mas como você vai fazer isso? Você vai fazer isso na sua análise pré-clínica e na sua análise clínica. Ali você vai já estar escolhendo o ajuste de dose.
se for por intravenosa ou se for por via oral ou outra via. Tá ok? Bom, primeiramente, quais são estas vias? Uma das principais vias que a gente vai ver vai ser a via oral. A via oral ela é tomada pelo quê? Pela a boca. Beleza? Existe também a administração por injeção, que é o quê? Que é nada mais que entrar em uma veia. Por exemplo, a via intravenosa. Então, toda vez que a gente falar sobre medicamentos injetáveis na veia, a gente vai falar sobre a via intravenosa. Existe também a via intramuscular, que é representada pela letra IM. Então, vai ser uma via que vai ser administrada via intramuscular, no espaço ao redor da medula espinhal. Então, quando a gente fala via intratecal, aqui, ó, a via intratecal, ela é aplicada entre o espaço ao redor da medula e a espinha. Não sei se algum de vocês já tomaram medicação por via intratecal, tá? Quando essa medicação é aplicada sobre a pele, a gente chama de via subcutânea. Beleza? Existem também os medicamentos por via sublingual, que eles são aplicados sobre a língua ou entre as gengivas e bochecha, tá? Que aí é a via bucal. Por que por via de sublingual? Porque dentro da sua boca você tem vasos, e esses vasos conseguem levar a medicação para poder fazer um efeito rápido também. Bom, quando a medicação ou a via de administração é introduzido por via retal, ela é inserida no reto, tá? E a via vaginal, né, na vagina. Quando a via de administração é a via ocular, ela vai ser aplicada nos olhos, diferente da via otológica, que é aplicada no ouvido. Você tem a via de administração, que é a via de administração inalatória, tá? Que vai ser absorvido pelas membranas nasais, que é a via nasal. Então, aquele sprayzinho que você aplica no seu nariz, né? Ele vai ter absorvido pela membrana nasais, né? Para poder fazer o efeito. E tem aquelas também que são administradas por via de inalação ou por nebulização, boca e nariz, tá? Que são aspiradas até os pulmões, geralmente através da boca por inalação, ou boca e nariz por nebulização. Quem aqui já precisou fazer uma cirurgia e teve que aplicar a via inalatória por um anestésico? Você vai lá, ele coloca o aparelhinho, né, no seu nariz, aí fala para você, conta. De repente você apaga. Então, é uma das formas de via também. Aplicado sobre a pele, como a gente já falou, né, a via cutânea, para um efeito local tópico. Ou em todo o corpo, que é por sistêmico. Aplicada na pele através de um adesivo, via transdérmica, para um efeito sistêmico. Assim sendo, todos apresentam vantagens e finalidades distintas. Então, aqui você viu algumas das principais vias e por onde que ela é aplicada, onde é a sua via de administração. Beleza? Via de administração enteral. Muitos medicamentos podem ser administrados oralmente, como líquido, cápsulas e comprimidos, ou ainda mais os comprimidos mastigáveis. Como a via de oral é a mais conveniente, ela é geralmente a mais segura e menos dispendiosa. Ela vai utilizar mais frequentemente. No entanto, ela tem limitações devido ao trajeto característico do medicamento ao longo do trato digestivo.
No caso de medicamento administrado por via oral, a absorção pode começar na boca e no estômago. No entanto, a maioria do medicamento é geralmente absorvido no intestino delgado. O medicamento passa pela parede intestinal, chega até o fígado antes de ser transportado pela corrente sanguínea até a sua região-alvo. A parede intestinal e o fígado alteram quimicamente, metabolizam muitos medicamentos, diminuindo a quantidade que chega à corrente sanguínea. Por isso, esses medicamentos geralmente são administrados em doses menores quando os injetáveis, por via intravenosa, para produzir o mesmo efeito. Quando se toma um medicamento por via oral, alimentos e outros medicamentos no trato digestivo podem afetar a quantidade e rapidez com que este medicamento será absorvido. Então, você aqui tem uma via de administração que é a via enteral, que ela é formada pelos comprimidos, pelas cápsulas, pelos comprimidos mastigáveis e pelas fórmulas líquidas, que são os xaropes e as soluções. Qual que é a grande vantagem do comprimido? Uma das grandes vantagens do comprimido ou da forma de administração por via enteral é que você não precisa de um profissional qualificado para estar dando esse remédio para você. Diferente de, por exemplo, a injeção. A injeção, você precisa de um profissional qualificado para que ele vá e aplique aquela injeção em você, correto? Já nas formas de administração via enteral, você não precisa de um profissional qualificado para poder dar a administração dessa via para você. Então, essa é uma das grandes vantagens que tem nos de via de administração enterais. Outra vantagem que tem é que ela é de fácil uso, né? Então, se você vê que a maioria dos medicamentos, hoje, a grande maioria, ele é por via enteral. Então, por cápsula, por líquido e comprimidos, suponhamos aí que ele chega quase a 70% das prescrições médicas hoje por via de administração oral, ou até um pouco mais. Então, é uma grande escolha que ela tem, a via de administração enteral, correto? Só que assim, tem a vantagem, né, como a gente falou, e tem a desvantagem. A desvantagem da via de administração enteral é que ela é muito difícil de dar para pacientes em coma. Então, como que você vai dar um remédio para um paciente em coma? Essa é uma das grandes desvantagens da via enteral. Tá? Outra desvantagem é que pessoas que têm problemas de deglutição, por exemplo, ela não consegue deglutir cápsulas grandes. Então, tem medicamentos, exemplo, paracetamol. Ele precisa de uma cápsula grande para poder fazer o efeito, porque vai 500 miligramas. A pessoa tem problema de deglutição, então ela não consegue deglutir a cápsula. Ah, mas aí tem a forma farmacêutica líquida. Só que o que acontece? Se você não conseguir mascarar bem aquele medicamento, exemplo mesmo, tem medicamentos que por mais que ele esteja na forma líquida, ele é horrível para se tomar, né? Exemplo mesmo, a Novalgina, ela tem um gosto muito amargo. Então tem pessoas que têm essas dificuldades por deglutição ou por sabor amargo, que você não consegue mascarar bem o sabor do medicamento. Outra desvantagem é que o medicamento por via enteral, ele pode, alimentos que estejam no seu trato gastrointestinal, ele pode alterar a absorção desse medicamento ou ele pode fazer com que esse medicamento perca o efeito, ou também existem alimentos que podem potencializar o efeito daquele medicamento. Tá ok? Outra coisa também, outra desvantagem, é que assim, quando você se aplica um medicamento por via enteral, a dosagem, comparado à intravenosa, a dosagem
sempre é maior. Beleza? Então, por exemplo, que nem a gente falou do diclofenaco. Se você vai tomar um diclofenaco por via enteral, geralmente é administrado de 50 miligramas. Se você vai tomar ele por via injetável, é de 10 miligramas. Aí você me pergunta, mas professor, por que essa diferença é tão grande? Olha, quase, suponhamos aí, quase 90% do medicamento. Então, quando é aplicado por via de administração enteral, geralmente tem que ser bem maior do que a via de administração intravenosa. Mas eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Pelo próximo slide vai ficar bem melhor para se explicar. Bom, como a gente estava falando que existem alimentos que podem interferir na absorção do medicamento, existem medicamentos que devem ser tomados com o estômago vazio. Lembra que às vezes fala, esse medicamento deve ser tomado de estômago vazio, tá? Ou meia hora antes de você comer, ou 1 hora antes de você comer. Por quê? Aquele fármaco, aquele medicamento, pode ter alguma, como eu posso falar para vocês, alguma interação com o alimento. Então, o alimento ele pode inativar aquele medicamento ou ele pode potencializar. Então, por isso que tem medicamentos que, quando ele é administrado por via enteral, existe médico que fala, tomar esse medicamento medicamento com estômago vazio, tá? Outros devem ser tomados com alimentos. Por quê? Porque se você tomar ele de estômago vazio, pode causar algum problema. Outros não pode ser tomado com certos medicamentos. Em alguns casos, a via oral é contraindicado. Então, existem também medicamentos que não podem ser tomados com outros medicamentos. E como você faz? Você vai ter que tentar por outra via, tá? Então, ou você vai cancelar vai falar, doutor, eu estou tomando tal medicamento, e o médico vai falar, não, então esse você suspende, esse você continua. Ou você dá um intervalo, por exemplo, de 5 horas, 6 horas, para depois tomar um outro, tá? Alguns medicamentos, quem de vocês já tomou algum medicamento por via enteral que ele acabou agredindo ou irritando o seu trato digestivo? Tem essa possibilidade também, que é uma desvantagem do medicamento por via enteral. Como a gente falou, existem medicamentos por via enteral que ele pode fazer o quê? Ele pode irritar o seu trato digestório, seu trato digestivo. Beleza? Algum de vocês já pegaram uma bula de algum medicamento por via enteral e encontrou assim, percentual de biodisponibilidade de 60%. Já pegaram alguma bula de algum medicamento e chegou a ver isso? Percentual de biodisponibilidade, 60%. Primeiramente, o que é a biodisponibilidade? A biodisponibilidade nada mais é que a quantidade de fármaco ativo que ele vai chegar na circulação sistêmica. Lembrando, para se fazer um efeito, o fármaco ele tem que estar ativo. Então, quer dizer que se você tomou um medicamento de 100 miligramas, apenas 60% daquelas 100 miligramas que você tomou vai ser o fármaco ativo. Então, você, em vez de estar tomando 100 miligramas, no total, o seu corpo só vai absorver 60 miligramas. No caso aqui, 60% do que você ingeriu daquele medicamento. Mas o porquê isso ocorre, professor? Porque se eu tomo um medicamento de 100 miligramas, eu não consigo absorver as 100 miligramas. Eu só consigo absorver 60 miligramas nesse caso. Lembrando, cada medicamento tem o seu percentual de biodisponibilidade. Então, nesse caso aqui, a gente está só suponhamos que seja de 60%. E, como eu falei, biodisponibilidade nada mais é que a quantidade de fármaco ativo que vai chegar na circulação sistêmica, tá?
Beleza? Deu para entender até agora o que é o percentual de biodisponibilidade, né? Por quê? O medicamento, quando ele é tomado por via de administração enteral, você vai ouvir muito falar sobre isso, metabolismo de primeira passagem. Tá? Então, para a gente entender o metabolismo de primeira passagem e a administração desse medicamento, eu vou tentar explicar por aqui pelo desenho. Então, suponhamos, você tomou um comprimido que ele contém 100 miligramas de um fármaco, correto? Você foi lá, tomou aquele seu comprimido bonitinho, tá? Tomou ele. Ele vai passar pela cavidade bucal, depois que ele passa pela cavidade da boca, ele vai passar pela faringe, depois para o esôfago, até ele cair no seu estômago. No seu estômago, ele vai sofrer processo de desintegração. Tá? Então, no seu estômago, aquele fármaco vai começar a ser desintegrado. Existem cápsulas hoje que têm um revestimento que serve para que ele não seja desintegrado no seu estômago, e sim no intestino. Mas isso aí é outro caso. Aqui a gente está falando de um comprimido normal. Ele vai começar também, às vezes, a se desintegrar aqui no seu estômago, em pequenas partículas. O que vai acontecer? No estômago, a gente tem também os vasos capilares, mas são um pouco. Esses vasos capilares, eles vão se unir com as veias e vão levar o medicamento até o fígado. Mas lembrando, no estômago, essas veias capilares são menores. Aonde temos mais veias capilares? No intestino. Então, quando o seu fármaco chega no intestino, ele vai ser mais absorvido. Então, o que acontece? O fármaco caiu no intestino, ele vai ser absorvido pelas veias capilares, tá? Essas veias capilares vão se juntar, eles vão se juntar com... Agora me fugiu da memória. Com as veias, tá? Essas veias vão captar esse fármaco e vão levar esse fármaco para o fígado. Para o fígado. Bom, e qual que é a função do fígado para esse fármaco? Vocês lembram que o fígado, só pegando um pouco de anatomia, o fígado ele nada mais é que um órgão que também metaboliza. Então, o fígado ele vai fazer o quê? Ele vai metabolizar o seu fármaco. O fígado ele pode metabolizar uma parte do fármaco ou um percentual do fármaco ativo. Então, o que o fígado vai fazer? Ele vai metabolizar o seu fármaco, uma parte do seu fármaco, e a outra não. Tá? Então, essa parte que ele vai poder... que ele vai pegar o seu fármaco, ele pode inativar ou ativar o seu fármaco. Tá ok? Depois que ele faz isso, o seu fármaco, ele vai para a veia cava superior, para depois ser mandado para o seu coração. Que aí o seu coração vai bombear aquele fármaco para todo o sistema, para todos os sistemas, sistema circulatório, para poder o seu fármaco fazer para poder fazer a ação terapêutica que foi desejada. Tá? Então, o que acontece? Vai cair na circulação sistêmica. O que foi inativado no seu fígado, ele não será utilizado. Então, por exemplo, seu fígado foi lá e inativou, que nem a gente falou aqui, inativou 40% do medicamento que você tomou de 100 miligramas. Então, por isso que você apenas aproveitou, no caso, 60 miligramas.
Então, imagina, de um medicamento que você tomou 100 miligramas, ele só foi absorvido na forma ativa 60%, que seria 60 miligramas. E o seu fígado, ele foi e perdeu 40 miligramas, ou por inativação, ou por algum problema que teve no decorrer, ou seu organismo só absorveu. Mas 40% desse medicamento, ele sofreu metabolização, ele foi para a forma inativa. Quando ele está na forma inativa, ele não vai fazer efeito. Então, é por isso que medicamentos por via enteral, ele nunca é 100% absorvido. Ele há uma perca. Deu para entender? Como que vai vir essa perca? Devido ao metabolismo de primeira passagem, tá? Então, quando o medicamento ele cai no fígado, ele pode ser inativado. Como você vai saber isso? Através dos estudos que foram feitos nos análises pré-clínico e clínico. Depois, a forma ativa ela vai cair na circulação sistêmica para poder ir para o coração, para poder ser bombeado e para depois chegar ao órgão-alvo e fazer a sua ação terapêutica. Beleza? Deu para entender? Então, suponhamos aqui, que nem a gente tinha falado. Por isso que quando você toma um diclofenaco de 50 mg por via oral, ele tem que ser tomado de 50 mg. Por quê? Porque ele vai passar pelo fígado e no fígado, toda essa metabolização, ele vai ter até apenas 10 miligramas da forma ativa. Lembrando, o fármaco ele tem que estar na forma ativa para fazer o efeito. Na forma ativa. Na forma ativa para fazer o efeito. Os outros 40 miligramas do diclofenaco por via oral, ele vai ficar na forma vou colocar aqui embaixo, tá? Inativa. Lembrando que o medicamento ele tem que estar na forma ativa para fazer o seu efeito terapêutico. Inativa. Então, você viu que de 50 miligramas, só 10 miligramas você vai estar na forma ativa e os outros 40 miligramas vão ficar na forma inativa? Agora, quando você aplica um diclofenato por via injetável, o que acontece na via injetável? Você vai precisar administrar 50 miligramas? Não. Na via injetável, você não vai precisar administrar 50 miligramas. Você vai administrar apenas 10 miligramas. Professor, mas por que na via injetável eu só vou precisar aplicar 10 miligramas? Porque na via injetável ela é quase 100% de absorção. Ela vai estar 100% na sua forma ativa. Por quê? Porque quando você aplica um medicamento por via injetável, ele não vai passar pelo fígado. Então, ele não vai sofrer esse processo. Ele não vai ter o processo de inativação. Quando você aplica por via injetável, ele já vai cair na circulação sistêmica para poder fazer esse efeito. Então,
por via injetável, ele não passa pelo fígado. Então, por isso que por via injetável, você não administra a mesma quantidade que por via oral. Porque por via oral, ele sempre vai ter um percentual de biodisponibilidade menor. Então, o que acontece? Ele vai sempre perder, sempre vai ter um medicamento na forma inativa, por via oral. Já por via injetável, não. Ele vai ser 100% de fármaco ativo, que aí vai fazer o efeito. Só que aí o que acontece? Como eu expliquei para vocês, no exemplo do diclofenaco. O diclofenaco por via oral, ele é aplicado 50 mg e por via injetável, ele é aplicado 10 mg. Porque ele consegue chegar por via injetável o 100% de fórmula de fármaco ativo, pois ele não passa pelo fígado, não sofrendo metabolismo de primeira passagem, e você tendo assim, na via de administração injetável, 100% do fármaco ativo. Beleza? Deu para entender? Já na via de administração por via enteral, você não vai ter 100% de fármaco ativo. Por quê? Porque ele vai sofrer com o metabolismo de primeira passagem, aonde o fígado vai metabolizar esse fármaco apenas tendo um aproveitamento de uma porcentagem, de um percentual de biodisponibilidade desse fármaco. Então, como a gente explicou, se por via enteral você tomou um diclofenaco de 50 mg, apenas 10 mg desse fármaco vai estar na forma ativa. Então, é o necessário para se fazer o efeito terapêutico. Beleza? Deu para entender o porquê existem medicamentos que têm outras vias de administração? Exemplo, o diclofenaco. Você pode encontrar ele tanto na via de administração enteral, como na via de administração injetável. Só que na via de administração injetável, a quantidade dele a ser aplicado é menor do que a forma de via de administração enteral. Beleza? Deu para entender mais ou menos um pouco do que eu quis explicar? Se caso não ficou claro, vocês podem me mandar um WhatsApp que eu explico melhor ou mando outro slide explicando melhor ainda. Tá bom? Então, deu para entender que a via de administração também de um fármaco vai determinar a quantidade de fármaco que você vai administrar. Exemplo aqui, diclofenaco por via oral 50 mg e diclofenaco por via injetável 10 mg. Beleza?